Nesse último episódio de One Piece, os tambores da libertação foram tocados. O deus Nika ressurgiu em Luffy do Chapéu de Palha, dançando e brincando, pulando de um lado para o outro, usando suas propriedades de borracha. Ele é um guerreiro que luta pela libertação, mas também para fazer as pessoas rirem, com o poder mais ridículo de todos. Hoje a gente vai dar uma pequena análise de construção de narrativa desse último episódio, mas também das simbologias e principalmente das simbologias que envolvem essa nova forma do Gear 50, ou em bom português, o Gear 5 do Luffy. Bora lá? Antes da gente continuar, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. O seu engajamento aqui me ajuda demais, cara. Você não sabe o quanto me ajuda fazendo todos esses processinhos. Eu sei que é chato ficar pedindo toda hora, mas é para fortalecer meu trabalho que tá começando aqui na plataforma. Se é a sua primeira vez, muito obrigado por estar aqui assistindo. E se você já é de casa, seja muito bem-vindo de novo e igualmente. Né? Seja bem-vindo, assista os outros vídeos, caso você não tenha assistido, compartilhe para os seus amigos e é isso, bora pro vídeo. Coisas que eu achei extremamente interessante, talvez a primeira coisa que eu tenha achado mais interessante e que muita gente não tenha notado, é que isso acontece no mangá, mas como no anime foi construído de uma forma mais sensorial, porque no anime a gente só tem uma estrutura visual para poder se apoiar, né, e ter as experiências no mangá, no anime a gente tem a experiência auditiva também, o que ajuda muito. E um dos primeiros pontos que eu acho que é bem interessante desse episódio é a construção da ancestralidade. Porque eu vou explicar aqui. O Zunisha já é um elefante gigante do tamanho de um país que carrega uma ilha nas costas. Ele é um amigo de Joy Boy, né? Que é o nosso personagem lendário aqui, a lenda de One Piece. E ele tá navegando por 800 anos. E ao fundo a gente escuta os tambores. E aí você vai falar, ah, mas ali são os tambores da libertação. Sim, são. Só que esse processo do Zunisha se aproximando da ilha de Wano e os tambores tocando remete um espectro de ancestralidade, principalmente porque ele referencia Luffy como Joy Boy, né? Joy Boy tá de volta, provavelmente porque Joy Boy tinha a mesma fruta e o mesmo poder que o Luffy tinha. Então, essa construção dos tambores da libertação, né? Não só por essa alegoria, mas também por um conjunto de ancestralidade, de passado, que geralmente os tambores, né? Músicas ritmadas com instrumentos de percussão podem facilmente trazer. Aqui o Brasil é um grande exemplo disso. Então, essa primeira construção de ancestralidade eu acho muito bonita, de passado, né? Ancestralidade eu me refiro ao passado, é muito bonita. E também há uma questão de rítmica de dança, né? E a gente vê logo em seguida quando o Luffy desperta de novo, e ele não é como se ele fosse possuído, mas sim não possuído de consciência, me refiro, mas ele é possuído de alegria, de um sentimento de liberdade. Ele começa a dançar, pular e tal, e rir. A gente tem aí uma construção rítmica de alegria, de liberdade, né, de movimentação. Os tambores ajudam muito nisso também. A gente que é brasileiro, e principalmente eu que sou baiano, instrumentos de percussão ajuda muito a gerar essa sensação de ritmo, liberdade corporal, eu me refiro, como o Luffy demonstra aqui, de se movimentar e querer estar pulando e dançando como ele faz. E é muito interessante, né? Então aqui essa parte toda audiovisual, essa projeção que começa lá no penúltimo episódio e vem nesse último, de tambores, ancestralidade, dança, ritmo, felicidade, sabe? E essa liberdade constrói o senso de liberdade, eu me repetindo, ó, esse senso de libertação. Então, ou seja, essa frase tambores da libertação, ela não é só uma frase solta, ela tem uma construção audiovisual que é muito interessante, que carrega o peso dessa frase, né? Não é à toa que ela repercutiu muito da semana retrasada para a semana passada, né? Que foi quando saiu esse episódio. Então, a construção sonora, né, pela trilha e pela construção visual, ajuda a dar peso a esse sentimento da frase, né, dessa pequena colocação, tambores da libertação, porque a gente sente que é isso que realmente vai acontecer, que o Luffy vai se ficar livre, vai se libertar, vai ganhar uma nova forma. E é isso, né, o Gear 50 como ele fala, é o ápice dele, a forma mais livre, talvez, que ele tenha.
E aí a gente não pode deixar de comentar, e cara, é um ponto que eu acho super interessante, é o compromisso que o Oda tem com o senso de liberdade e libertação, né? A gente tem toda uma história em One Piece de um governo mundial que repreende o seu povo, que há 800 anos nega a história de todo um planeta, né? E de toda uma história. E aí, cara, uma coisa que eu acho super interessante é que o compromisso, né? Quando a gente vê o Gear 50 finalmente chegando, o compromisso que o Oda tem com libertação, ideias, né, de liberdade e libertação. A gente tem toda uma história aqui relacionada a um planeta, digamos assim, né, um planeta, que é o planeta de One Piece, todo numa trajetória de opressão e não só opressão de um estado pesado, mas eu me refiro a ter a sua história negada. Afinal, as pessoas não sabem o que aconteceu no século perdido e esse tipo de acesso à informação é super raro e super proibido. As pessoas não têm acesso a ele e não sabem da verdade e são realmente controladas, até porque aquela simbologia que o One Piece acontece do trono vazio, porque não existe reis do mundo, na verdade tem, né? Existe um rei do mundo e existe quem controla o mundo, né? E é o Insama. Então a gente tem uma ideia de libertação e que essa libertação acontecerá, que a liberdade precisa chegar, cara, de muito tempo, né? Inclusive a gente tem até uma frase que é muito dita, que é o amanhecer virá em One Piece. E essa ideia de amanhecer, amanhecer, amanhecer é uma alegoria para a libertação. Como o Oda quer dizer, a liberdade desse povo, a liberdade do planeta no caso, né? A liberdade de todas essas ilhas e tal, tudo vai acontecer no amanhecer. Esse amanhecer é a liberdade que todas essas pessoas vão alcançar. E aí a gente tem o Deus Nika, que é o que dança livremente, o guerreiro da libertação. Então, esse senso é um senso muito político, né? Um senso de libertação muito político, até porque nesse episódio a gente tem os Gorosei, que são abaixo do Insama, são quem manda no mundo e são as pessoas que mandam no mundo. E então a gente já tem eles inclusive falando que eles tentaram durante 800 anos pegar essa fruta e não conseguiram, porque e também aí já é uma forma da narrativa de falar que a esperança sempre resiste, né? No final de tudo, a esperança sempre resiste, mesmo contra a tirania, que é uma simbologia muito sutil que o Oda usou, um diálogo super curto, mas já é de uma simbologia super impressionante, como ele colocou de forma bem sutil. E como isso faz um contraponto exatamente a quem o Luffy é. E como o Luffy está agora, né? Sendo o deus do sol, Nika, guerreiro da libertação, que dança ridiculamente, faz as pessoas rirem. Então, além de tudo, além de ter esse senso muito político, ele também tem um senso muito divertido, que é justamente a ideia do Luffy de fazer as pessoas rirem, né? De ter essa liberdade para ser feliz. E o Oda também tem muito isso, né? Ele acredita que essa liberdade, esse senso de liberdade que é dele, que é político, que ele coloca na obra dele, também traz muito sobre ideia de felicidade, sobre senso de felicidade. E, cara, é fenomenal. Fenomenal. Eu não quero entrar muito em detalhes de animação, até porque eu não sou estudioso, né? Sobre animações e não sou um animador. Mas a forma como foi bem feita, os traços mais caricatos, até porque o poder do Luffy é isso. O pessoal, eu vi gente falando, eu não gostei, eu achei meio bobo. Eu acho que não entendeu a proposta, né? Inclusive, acho que um pouco até não leu as legendas quando o Luffy fala que ele é o guerreiro da... Não o Luffy, né? Mas é dito pelos Gorosei que a fruta do deus Nika, né? O deus do sol, o guerreiro da libertação, aquele que é o poder mais ridículo de todos, é justamente essa construção de que ele é livre e tem essa forma brincalhona e essa coisa caricata que acontece, que o Oda utilizou muito, se inspirou muito nos cartoons, né? Os Looney Tunes, por exemplo, sei lá, Pernalonga, Papaléguas, desenhos cartunescos que influenciaram muito nesse poder do Luffy e são coisas super engraçadas. Então é uma liberdade que o Oda teve de quebrar inclusive um padrão conforme o protagonista, principalmente em Shonen, né? Conforme o protagonista vai ganhando poder, ele vai ficando mais sério, mais maduro. Aquele quebra nisso, aquele tem um processo um pouco mais livre de criação mesmo e ele pode explorar isso. Então, se você não entendeu o poder dele, é justamente o senso de liberdade que o próprio autor, inclusive, toma
de quebrar um pouco esse padrão de cada vez que ganha mais poder se tornar mais sério, ou mais fechado, carrancudo. Não, aqui ele está no auge, está feliz, está dançando, está pulando, está fazendo palhaçada. Porque esse é o poder mais ridículo de todos. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido a mensagem entendido um pouco sobre a simbologia, sobre quem é Nika, quais são as mensagens que o deus Nika traz, quais foram os detalhes ali em relação à simbologia que o Oda trouxe, em relação à liberdade, qual é o senso dele de liberdade, de libertação, os princípios de felicidade, as ideias que ele acredita de felicidade. Eu sei que eu divago um pouquinho, mas eu acho que deu pra trazer um pouco aqui da ideia, né? Novamente pedindo, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Se você não gostou também, pode deixar aqui o negativo também, o dedão pra baixo, tá tudo certo. Comenta aqui qual foi sua experiência assistindo esse episódio, se você gostou, se você não gostou. Deixa aí nos seus comentários, compartilha pros seus amigos, que é muito importante, tá? Eu preciso que você compartilhe pros seus amigos que gostam de anime. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.